Muito bem, meus amigos, estou aqui mais uma vez na intenção de simplesmente ajudar, ou melhor, fazer com que possamos, por meio da graça de Deus, entender o que realmente está escrito, por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Existe uma doutrina em uma denominação, eu não vou aqui citá-la, mas nessa denominação tem uma doutrina sobre o pecado e o perdão desses pecados. Lá existe uma lista onde alguns pecados são listados como imperdoáveis. Bom, será que existe essa lista nas Escrituras? Uma lista de pecados que são perdoáveis e outra lista de pecados imperdoáveis? Bom, se houver essa lista, ela está lá nos ditos ensinos de Jesus, ela está lá. O único pecado que poderia ser colocado na lista dos pecados imperdoáveis seria, no caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, falar contra o Espírito Santo. Outras coisas levam ao homem a se colocar numa posição de impossibilidade. Apostasia, o negar da fé, negar a verdade, todas essas coisas aí vai tornar essa pessoa impossível dela ser renovada, mas não porque não tenha perdão, porque realmente ela navegou, ela se distanciou tanto do cais que ela já se encontra em alto mar, já não ouve mais a voz do Espírito Santo falando com ela. É nesse sentido, mas pecado mesmo, só o da blasfêmia. E se essa blasfêmia for contra o Espírito Santo, se o pecado da blasfêmia for contra uma pessoa, contra o pastor, por exemplo, contra um bispo, um ancião, essa blasfêmia, esse pecado ainda tem perdão. Só não terá perdão se for contra o Espírito Santo. Foi assim que Jesus falou. Pois bem, aqui eu estou lendo aqui na Almeida revisada, corrigida e fiel. Se não me falha a memória, é nessa versão aqui que essa denominação usa. Me parece que é essa versão aqui, beleza? Pois bem, aqui nós temos um texto aqui que está em Atos, capítulo 15 e versículo 29. Aqui nós temos uma reunião que foi feita pelos apóstolos para decidir algumas coisas que deveriam ser ordenadas aos gentios. Lá eles concluíram o seguinte: que eles deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, que a gente vê a primeira coisa aqui, né? A outra aqui, e do sangue da carne sufocada. Terceiro, da fornicação. Ele diz aqui: das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Ok. Aqui, esse versículo aqui, ou esse texto, ele é passado como pecados imperdoáveis. Essas coisas aqui que os apóstolos estão ensinando a se abster são nomeados como pecado imperdoáveis. Pois bem, vamos ver mesmo. Que pena que eu não vejo em todos, cada um aqui, um texto. Mas a gente tem um texto aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5, diz o seguinte. O que diz aqui, Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Veja que o negócio aqui é sério, pessoal. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes.
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, aqui, na reunião de Corinto, a gente tem o seguinte, aqui nesse verso aqui a gente tem o seguinte: pecado que é apresentado como imperdoável, fornicação. Mas aqui na igreja de Corinto aconteceu o seguinte, um pecado de fornicação. Mas o que Paulo fala aqui? Paulo fala que esse moço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa versão aqui é meio complicada da gente ler, pessoal. Vou ler novamente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne. Para quê? Para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Oxa! Mas o pecado não é imperdoável, pessoal. E agora Paulo está falando aqui de uma possibilidade de salvação para esse moço. Ah, meu amigo, mas está aí, o próprio texto está dizendo, tem que jogar fora da igreja, tem que... pelo contexto aqui, pessoal, pelo contexto aqui, a gente percebe que esse pecado, ele diz, entre vós, era uma coisa que estava havendo lá, em plena prática. Não é só que o cara caiu nesse pecado lá e teve essa relação com essa possível madrastra dele, que já seria o caso. Aqui, tudo que indica aqui, esse cara estava tendo uma atividade. Esse pecado estava em plena atividade. E é nessa condição que o apóstolo Paulo fala para que o mesmo seja retirado de entre os irmãos. Isso demonstra que o tal homem, ele estava em plena atividade. Ele não voltou atrás. Ele não se arrependeu em nenhum momento. Paulo não fala disso. E ainda assim, Paulo ainda fala de uma possibilidade de salvação para ele. Meu Deus, onde é que esse povo... Será que esse povo não estão vendo o que está escrito nas escrituras? É isso que eu não entendo. E aí fica dizendo que a gente está defendendo adultério, que é porque quer adulterar, é porque tem uma família que adulterou. Olha, pessoal, ninguém aqui está defendendo adultério, ninguém está mandando ninguém ir adulterar, ninguém apoia ninguém que adultera. O que a gente está dizendo aqui é que a Bíblia não diz que adultério é um pecado imperdoável. Será que isso é tão difícil assim de vocês compreenderem? Meu Deus, vamos abrir os nossos olhos e sermos mais humildes e fazer somente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não adianta meu pastor chegar para mim e dizer que eu tenho que ir para a esquerda, se as escrituras estão mandando eu ir para a direita, porque eu vou para a direita. Se eu deixar de ir para a direita, conforme as escrituras estão mandando, eu vou estar pecando, vou estar errando. Eu só devo obedecer aos nossos guias, aos nossos pastores, conforme algumas versões fala, se o que ele estiver passando estiver conforme a palavra de Deus. Se não estiver conforme a palavra de Deus, eu estou fora. O próprio apóstolo Paulo diz, ainda que nós, os apóstolos, ou até mesmo o anjo do céu, vos venha com outro evangelho além destes que já foste anunciado, seja anátema. Ele está dizendo aqui claramente que o único e verdadeiro evangelho é aquele que vem de Jesus. Então, se Jesus não disse que fornicação, que adultério, por exemplo, eram pecados imperdoáveis, quem é o homem para dizer? Os apóstolos não disseram isso em nenhum lugar. Mas ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros. E eles vão ficar mesmo. A Bíblia não está errada não, vai ficar mesmo. E graças a Deus que vão ficar, porque lá no céu não é lugar de pecado. Mas eles vão ficar porque não tem perdão esses pecados? Lógico que o texto não está dizendo que é por causa disso. Não é. O texto diz que aqueles que lavam as suas vestiduras é bem-aventurado, porque tem direito à árvore da vida e de entrar na cidade santa pelas portas. Então esta é a condição, é lavar as vestes. Esses que vão ficar de fora é porque não lavaram as suas vestes. Eles ficarão, quando o texto diz ficarão de fora os feiticeiros, isso aqui é uma palavra no presente. O cara está em plena atividade, ele é um feiticeiro.
Ficaram de fora os idólatras, é porque estão em plena atividade idólatra, não é porque em algum dia caíram no pecado de idolatria, por exemplo, mas porque estão em plena atividade. A gente pode tomar um exemplo aqui dos nossos dias mesmo. Um jogador de futebol, ele é jogador de futebol enquanto ele está em atividade. Quando ele para, ele já não é mais um jogador de futebol. Ele é um ex-jogador de futebol. E ele pode ser também agora um técnico, como a gente vê aí. Mas jogador de futebol mesmo ele não é mais. Assim somos nós. Outrora fomos adúlteros, fomos mentirosos, fomos enganadores, mas fomos lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Então os nossos pecados foram perdoados. E se alguém cair em algum pecado, cair em algum erro, Jesus, esse sangue poderoso, ele purifica da mesma maneira, porque ele tem poder para perdoar. Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecado. Ele não vai perdoar aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Mas, do contrário, pessoal, tem perdão sim. Aqui está aqui, ó, desmascarado. Se alguém, eu torno a repetir, se alguém quiser pegar esse mesmo texto aqui, na mesma versão, e me provar ao contrário, fica à vontade. Que aí eu vou rever meus conceitos, vou rever aqui minha interpretação e aí posso voltar atrás, se eu for convencido de que não é conforme eu estou interpretando aqui, ok? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém.